Saúdo todos os irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Vamos nos levantar, vamos adorar o nome do Senhor. Vamos entrar numa série aqui, Mulheres que Inspiram. E você também faz parte dessas mulheres que inspiram. E vamos aprender do Senhor a como nos agir, a como lutar contra o mal, a como vencer o inimigo, em nome de Jesus. Vamos louvar nesta noite, aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Quem souber, louve conosco, em nome de Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus.
poder da oração. E nessas terça-feira a gente vai praticar isso. A gente vai ser intercessores da nossa família. A gente vai ser intermédio de bênção de Deus na nossa vida, sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vou abrir aqui em Salmos 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Onde fala: bendito seja, Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Há uma guerra espiritual que você precisa estar preparado. Há uma guerra espiritual que a gente precisa nos armar com as ferramentas, com as armas do nosso Senhor Jesus. E o Senhor vai nos ensinar nessas terça-feira, e Ele vai nos dar armas ofensivas e defensivas para que possamos lutar contra o mal. Vamos nos preparar, porque a gente quer vitória, não quer? Não há mais tempo de Satanás fazer o que ele quer fazer, insira andar no meio do povo de Deus. Nós servimos um Deus vivo. Eu sei que a pandemia tem deixado muitos tristes, angustiados, sem saber o que fazer. Mas o Senhor pede que oremos, que colocamos nossos joelhos no chão, começamos a colocar a nossa fé em prática. E o Senhor, Ele vai alicerçar a nossa fé. O Senhor vai mostrar nessas terça-feira as suas armas, mulheres, as suas armas, homens, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele nos mostrará através dessas terça-feira mulheres que inspiram. Como tem homens que inspiram na palavra de Deus, também tem mulheres que inspiram. E às vezes você precisa de uma inspiradora na sua vida, para que você comece a ver com os olhos de Deus quais as armas usar para esse mundo espiritual. Vamos começar a orar. Se você quiser levantar a mão, ore. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Faça a sua oração agora neste momento, em nome do Senhor Jesus. Deus, Pai querido, estamos na sua presença nesta hora, Senhor Jesus, entrando no mundo espiritual, Senhor, onde, Senhor Jesus, sim, há uma guerra espiritual, onde, Senhor, devemos, Senhor, nos armar contra o inimigo, Senhor Jesus. É, Senhor Jesus, uma batalha espiritual entre a nossa carne, entre, Senhor Jesus, contra o nosso espírito, Senhor Jesus. Mas que o fruto do Espírito Santo possa, Senhor, frutificar em nós, possa, Senhor Jesus, hoje, em nome de Jesus, o fruto do seu Espírito, Senhor Jesus, nascer em nossas vidas nessa noite, Senhor Pai. Senhor Jesus, e eu te agradeço, porque Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo sobre nós. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus. Pela fé, Senhor Jesus, pedimos, Senhor Jesus, a Tua presença, Senhor. Venha, Senhor, sobre a Tua igreja. Oh, Senhor, que possamos abrir os nossos corações. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Espírito,
restauração completa, Senhor, uma restauração suficiente a Ti, Senhor Jesus, para que possamos dar o nosso culto de melhor a Ti. Restaura-nos, Senhor, para que quando chegamos na Tua casa, o nosso culto, Senhor Jesus, seja dado a Ti, Senhor, de entrega ao coração. Manamachalekai. E restaura, Senhor Jesus, restaura a minha fé. Restaura a fé, Senhor, do seu povo. Restaura a esperança, Lamanaia. Restaura também a nossa gratidão a Ti, Senhor. Lamachou, Mecaixa, Namanaia, Laia, Show, Mecai. Ei, Xalabai. Restaura o amor. Restaura o amor, Senhor, dentro de cada lar, Pai. Restaura, Pai. Restaura, Xerecalabá, Xeramanaia. O Espírito da restauração purificadora está passando sobre nós. Eu creio, Xerecamanaia. Servimos um Deus que tudo é, um Deus que tudo pode. Xerecalabachou, Recalabalaia. Restaura o nosso prazer de viver na Tua presença, Deus. Restaura o nosso prazer em vir à Tua casa, em vir Te servir e de fazer a Tua vontade, a Tua obra, Deus. Restaura Teu povo, Xeramanaia. Ai, Senhor, quantas vezes estamos impacientes. Venha Tu restaurar a nossa paciência dentro dos nossos. Oh, Xerecalabachai. Venha, Senhor, colocar em nós compreensão um com o outro, Senhor Jesus. Shemelai, Shomon, Shekabachom, Mekai. Erecalabachai, Erecalabanai. Restaura a nossa comunicação com os nossos, Senhor. Oh, o inimigo, Senhor, tem entrado até nisso, Pai, onde não conseguimos mais conversar uns com os outros. Shekalabachai. Não falar a mesma língua. Sherecalabanai. Oh, Shekabachomena, Shomeke, Shoramanai, Sholai, Alaia. Xalabachai. Somos dependentes de Ti, Senhor. Labachama, Labachai. Que o Senhor possa, Senhor, fazer conosco como o Senhor faz com metal, Senhor Jesus. Que o Teu fogo venha derreter-nos, Senhor, na Tua presença. Oh, Senhor Jesus, para que Tu possa nos moldar, Senhor. Nos derreta na Tua presença do Espírito Santo, para que o Senhor possa nos transformar. Para que o Senhor Jesus venha, Senhor, fazer a Tua obra. E que os céus possam se abrir nesta noite e ouvir o clamor da Sua igreja. E abra a janela do céu. Abra o céu, Senhor Jesus. Que se abra o céu, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, Que se abra, o Teu reino vem. que o Teu reino vem. Nossa fé está Nossa fé está em Ti, Senhor Jesus. Que se abra os céus, que o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. Que se abra os céus.
esperança estão em Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Venha com seu Espírito Santo A mover nossa nossos fé e corações. esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa fé está em Deus, igreja. Você é o canal de Deus. Você é o canal de Deus. Bênção de Deus entre você e sua família. Você é o canal das bênçãos entre você e Deus e sua família. Você tem um poder que é dado, pois Jesus disse que nós faríamos maravilhas maiores que a dele. Ele nos deu esse poder. E a chave é o que? Nos entregarmos. Nós orarmos. É buscar sua presença. É buscar o conhecimento. Nada alcançaremos sem nos derramarmos na presença de Deus. Para você poder abençoar. Só vai sair bênção quem tem a bênção para dar. Se o coração está liberto, se o coração está limpo, você tem bênção para dar em nome do Senhor Jesus, porque você é o canal de Deus. E que as águas do Espírito possam fluir sobre nós nessa noite. Vou pedir para a pastora já vir subindo aqui para trazer a palavra. Vamos orar pela pastora em nome de Jesus. Onde Deus continuará falando tremendamente, pois a presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Jesus. Vamos levantar nossas mãos em posição. Aleluia. Deus eterno Pai, Senhor Jesus. Tu, Senhor Jesus, já tem instruído a tua serva, Senhor. A nossa pastora, Senhor, para, Senhor Jesus, levar o seu rebanho à tua palavra. Levar a sua igreja, Senhor Jesus, ao caminho do céu, Pai. Que ela, Senhor Jesus, Senhor, possa fluir, Senhor, dos seus lábios, Senhor, a tua palavra do Espírito Santo, Jesus. Que eu creio, Senhor Jesus, irá, Senhor, atingir como uma flecha em nossos corações. Pois, Senhor, a palavra vem de ti. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Jesus. Por esse start que a pastora teve, Senhor Jesus, dessas terças-feiras, onde o Senhor irá falar, Senhor, grandemente com essas mulheres. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar nessa noite. E felizes estamos porque até aqui o Senhor tem nos trazido. E o propósito dessa série de reflexões, de ministrações sobre mulheres que inspiram, é te incentivar ao seu crescimento espiritual. Nós vivemos numa geração onde existem muitos cristãos, mas existem ainda muitos cristãos, homens e mulheres que são pequenos em maturidade. Mas que você possa marcar na sua agenda as terças-feiras do crescimento. E Deus gerou no meu coração esse desejo de trazer para cada um de nós sobre mulheres que nos inspiram. E quando eu falo de mulheres, eu estou falando não do seu sexo feminino, mas sim da atitude que elas tiveram mediante as situações de adversidade, amém? Aquilo que a Bíblia nos traz serve de aprendizado tanto para mulheres, para homens, para crianças. E nesta noite o Senhor gerou algo no meu coração e eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. No livro do Êxodo, capítulo de número 1, o verso 15 ao 21. E hoje nós vamos falar sobre duas mulheres que inspiram. Eu creio que você conhece, de certa forma, esta história. Mas talvez na correria do seu dia a dia você tenha esquecido de prestar atenção a respeito de duas mulheres que sem elas
toda a história de uma nação não teria acontecido. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de duas parteiras, que a Bíblia vai mencionar somente nesse contexto, mas por intermédio dessas duas parteiras, que se posicionaram quando era um ambiente de morte, elas se posicionaram para trazer a vida. Hoje nós somos a extensão daquilo que foi gerado a partir da atitude delas. Porque se a graça alcançou os gentios, é porque a promessa que era para Israel também foi passada para nós a partir do posicionamento de duas parteiras. Vocês estão aí comigo? Glória a Deus. A palavra nos diz assim, Êxodo 1, do verso 15 ao 21. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifrá e Puá. Diga comigo, Sifrá, Puá. Quem já ouviu falar desses dois nomes? Se você não ouviu nessa noite, terça do crescimento, você vai aprender a crescer junto com essas mulheres, amém? O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a darem à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, e deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. E o tema que eu quero refletir com vocês nesta noite a respeito desta primeira ministração sobre mulheres que inspiram é que mulheres que geram precisam de parteiras para trazer à luz aquilo que foi gerado. E eu vou falar de novo para ver se você consegue já captar a mensagem de Deus no início dessa reflexão. O tema dessa ministração é: mulheres que geram precisam de parteiras para trazer à luz aquilo que foi gerado. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! E quando nós olhamos o contexto dessa história, nós vamos perceber que isso aconteceu após a geração de José, após a geração de Jacó terem falecido no Egito. E ali se levantou um novo rei, um faraó, que não conhecera a história de José do Egito. E ali, na sua liderança, ele percebeu que o povo hebreu, o povo de Deus, estava crescendo demasiadamente. Nós podemos ver esse contexto no capítulo de número 1, do verso 6 ao 7, onde vai dizer que este egípcio não conhecia a José. Este faraó não conhecia os benefícios que José e o povo de Deus trouxeram à nação do Egito. E dessa forma, ele percebeu que o povo hebreu estava se multiplicando, e no seu coração houve-se ali uma certa vaidade, e ele temeu. Nós verificamos isso no versículo de número 9 do mesmo capítulo 1 de Êxodo. E a Bíblia vai dizer que Faraó agora ele se levanta como inimigo do povo de Deus, porque ele percebeu o crescimento dos hebreus e por isso seu coração temeu que eles se rebeliassem contra os egípcios e de repente tomassem toda aquela nação. E a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 10, ainda do capítulo 1, e você pode ir verificando isso na sua Bíblia, que com isso, este faraó, que a Bíblia não vai mencionar o seu nome, ele teve uma ideia. E com astúcia ele começou a desenvolver algumas medidas, alguns planos, para impedir que o povo de Deus se multiplicasse e crescesse na nação de Israel. E eu preciso te alertar, mulheres, homens, jovens, crianças que aqui estão, que Faraó, dentro deste contexto e trazendo para os nossos dias, ele representa o próprio diabo.
Faraó, ele representa aqui a arquitetação de um plano maligno para impedir o crescimento do povo de Deus. E eu posso te falar, o diabo não quer que você cresça. O diabo quer impedir a sua compreensão das coisas espirituais. Por isso, constantemente, ele tem traçado planos, arquitetado o seu mal a fim de destruir a sua esperança, a sua fé em Deus, a fim de destruir o seu crescimento espiritual como homem, como mulher, como um jovem cristão. Satanás, representado aqui ou simbolizado pelo próprio Faraó, é aquele que serve como pedra de tropeço para nos impedir de chegar até o lugar que Deus já determinou para nós. Por isso, ele cria situações para nos impedir de vir numa terça-feira como essa, aprender da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes no momento do culto, muitas vezes você se distrai, porque Faraó, Satanás, ele está constantemente tentando te distrair, a fim de que você ouça, mas não compreenda a palavra que está sendo derramada num culto como esse ou qualquer outro culto. Faraó, ele é o nosso primeiro inimigo, que vem com toda a sua fúria, a fim de destruir o crescimento do povo de Deus. Então nós temos um inimigo em comum. O nome dele é diabo, Satanás, serpente, Faraó. E quando nós percebemos que pela sua astúcia, Satanás, ele vai arquitetando maneiras de destruir o nosso crescimento, nós precisamos nos posicionar para combater este inimigo em comum. E nessa noite o cenário é oportuno para nós, porque aqui estamos sendo ministrados pela palavra de Deus para receber o crescimento espiritual e o discernimento, a fim de que quando o Faraó vir contra a nossa vida para tentar destruir a nossa geração, nós nos levantaremos como aqueles e aquelas que empunharão a espada do Espírito para destruir toda e qualquer retaliação do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra os seus filhos, contra a sua família, contra as suas finanças, contra o povo de Deus. Aleluia! E este é o propósito, nós crescermos em graça e em conhecimento, a fim de adquirirmos de Deus autoridade espiritual, a fim de adquirirmos da parte de Deus sabedoria, para no momento das batalhas, quando o Faraó se levanta para destruir, para ir contra o povo de Deus, você e eu, povo escolhido, nação eleita, pessoas que foram chamadas e separadas, sacerdócio santo, eita glória, nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Faraó, ele sempre vai tentar destruir o povo de Deus, e ele procura fazer isso com uma artimanha que talvez seja sutil aos teus olhos. Ele tenta te causar confusão, ele tenta te paralisar, ele tenta enfraquecer a sua fé nas promessas de Deus. Ele tenta te neutralizar a ponto de muitas vezes você estar no ambiente de culto, mas você está muitas vezes indiferente daquilo que está acontecendo no ambiente de culto. Satanás, ele sempre vai tentar sufocar, sabe por quê? Porque ele é aquele que se levanta para destruir aquilo que Deus está construindo. Mas em nome de Jesus, a partir daquilo que está sendo derramado sobre as nossas vidas, nós nos posicionaremos para trazer vida e não morte, em nome de Jesus. Essa é a função do diabo: roubar, matar e destruir. Essa era a função do Faraó: matar, destruir, neutralizar, impedir o crescimento do povo de Deus. Porque o inimigo sabe que quando o povo de Deus cresce em espiritualidade, em unidade, quando o povo de Deus cresce em amor uns com os outros, não há inferno que resista, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por isso nós estamos em guerra, mulheres. O Senhor te alistou para estar à frente da batalha. Nós estamos em guerra, jovens, homens, crianças. Por isso não é em vão estarmos aqui nesta terça-feira. O Senhor quer nos equipar, nos preparar, para nós irmos contra Faraó e vencermos e rompermos no nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Só que
Faraó, ele criou as suas estratégias para destruir, para impedir o crescimento do povo de Deus. Vocês estão comigo? Estão entendendo o que o Senhor está dizendo? E a primeira estratégia, ou a primeira tentativa que este Faraó, ele com a sua astúcia, ele cria para tentar impedir o crescimento do povo de Deus. Agora ele coloca um jugo muito pesado sobre os homens. Agora ele coloca muito serviço sobre os homens e separa os homens das mulheres, a fim de colocar os homens para trabalharem no campo, na parte da agrícola, e também para construírem 2 cidades, Pitom e Ramsés. Agora Faraó, ele fala assim para os seus capatazes: pega essa cambada de homem, tira eles de dentro da sua família e coloque um trabalho muito pesado sobre eles. E eles trabalham na construção de 2 cidades, e eles trabalham ali na fabricação da argila e na fabricação dos tijolos, e trabalham, porque Faraó pensava que tirando o sacerdote de dentro do lar, ele conseguiria assim impedir o crescimento do povo de Deus. Só que foi falido este plano do diabo, porque a Bíblia vai dizer, esse plano de Faraó, porque a Bíblia vai dizer no versículo do número 11 ao 14 do mesmo capítulo de número 1. Aleluia. Especificamente no verso de número 12, a Bíblia vai dizer: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Entenda, Faraó escravizou os homens, Faraó escravizou toda a nação de Israel, impôs sobre os homens uma tarefa cruel, separou a sua família, separou o homem da mulher, e ele pensou que oprimindo desta forma com a escravidão, traria desgaste físico e psicológico, e isso resultaria na impotência e na infertilidade, porque dessa forma os homens cansados, eles não procurariam as suas esposas para continuarem neste processo de multiplicação, de expansão, como diz Gênesis 3,15. Quando Deus formou o homem e a mulher, ele disse: olha, crescei e multiplicai, aleluia. Só que Faraó, ele pensou que agindo dessa forma, colocando cansaço, muito trabalho, os homens não procurariam as suas esposas para desta forma continuarem gerando. E me perdoem as crianças que aqui estão, mas isso é bíblico. Foi Deus que criou o sexo. O sexo é bíblico dentro de um casamento. Deus, ele criou a relação sexual e a união física e espiritual que acontece entre o marido e a mulher vem por meio deste contato em se transformar em uma só carne. Ou seja, a vida sexual de um casal também irá definir se o seu casamento é saudável ou não, e eu te provo isso dentro das Escrituras. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao 4, mas deixa aí o livro de Êxodo separado aí, para depois a gente voltar no texto. A palavra do Senhor vai nos dizer desta forma, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 e 4, a Bíblia vai nos dizer desta forma: o marido deve cumprir com os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua mulher. Existe um equilíbrio e um acordo até mesmo nessa área sexual que foi estabelecida por Deus. Só que existe algo que Faraó tem trazido dentro dos relacionamentos conjugais. Talvez a partir desta primeira estratégia, que é trazer o cansaço físico, o desgaste físico e psicológico, a ponto deste envolvimento, dessa união de uma só carne, não haver mais no leito dentro do casamento. Cuidado! Faraó pode estar arquitetando a partir da sua mente e do seu corpo, e você não está enxergando. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: olha, aquilo que Satanás, simbolizado pelo próprio Faraó, tentou imputar sobre as famílias dos hebreus, e a partir do Êxodo capítulo número 1, não deu certo. Porque quanto mais eles eram oprimidos, a Bíblia diz, mais eles se multiplicavam. Aleluia. Sabe o que eu percebo? Que até mesmo em momentos de crise, o Senhor faz da crise uma bênção, porque tem multiplicação. Você pode aplaudir a Jesus por isso?
Aleluia. Você entendeu o que eu disse? Até em momento de crise, Deus faz ter multiplicação. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Faraó, ele quis trabalhar na família, mas não deu certo. Nós lemos no verso de número 12 que eles continuavam se multiplicando e se fortalecendo. Mas, voltando ao nosso tema, que são mulheres que inspiram, e eu disse no início da nossa mensagem, que hoje nós teríamos como inspiração para a nossa vida 2 mulheres. Quem lembra do nome delas? Quem lembra? Quem lembra? Sifrá e... Vamos lá, Sifrá e Puá. Agora você não vai esquecer nunca mais desse nome. Sifrá e Puá. Sifrá significa aquela que agrada. Puá é aquela que resplandece. Mas vejamos aqui, versículo 15 e 16 de Êxodo 1. Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo nessa noite? A Bíblia vai nos dizer que agora Faraó, ele se levanta com uma outra estratégia. Ele percebeu que separar o homem da mulher não deu certo e que o povo hebreu continuou crescendo. Então agora, com astúcia, Faraó, ele cria uma nova tentativa de destruição. Então ele chama Sifrá e Puá. Convidam essas 2 parteiras para o seu palácio e dá uma ordem dizendo: olha, agora vocês que são as parteiras das hebreias, vocês vão verificar se aquelas que estão gerando, que estão no período de dar à luz ao seu filho, se for menino, vocês matam. Se for menina, você pode deixar nascer, você pode deixar viver. Essas parteiras, elas tinham a ordem para matar todos os meninos e deixar as meninas nascerem. Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer trazer confusão na mente da sociedade, quer trazer confusão na mente do povo de Deus. Quando o Faraó, ele designou dizendo: olha, os meninos você pode matar e as meninas você deixa viver. Faraó tinha na sua mente fazer com que os hebreus e os egípcios se relacionarem para acabar a descendência do povo de Deus. Mas Deus, quando Ele separa alguém, Deus, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, Deus, quando Ele chama, Deus, quando Ele faz promessa, Ele zela, Ele cuida e Ele não deixa com que a sua palavra caia por terra. Então agora, Sifrá e Puá estão entre a cruz e a espada. Elas sabiam que se desobedecessem Faraó, quem morreria seria elas. Só que a Bíblia vai dizer que elas eram tementes a Deus. Então, elas decidem ir contra aquilo que foi estabelecido por Faraó, seguindo a vontade de Deus. Isso é muito sério. Essas mulheres, elas foram convidadas a começarem ali um infanticídio. Aí você vai me perguntar, mas como que elas iriam perceber se era menino ou se era menina? As parteiras daquela época tinham umas técnicas para ajudar as mulheres a darem à luz. E naquele contexto era muito comum que tivessem 2 pedras, onde aquela que estava grávida subia em cima da pedra e se agachava enquanto a parteira se colocava embaixo para não deixar o bebê cair. Desta forma, aquela parteira, ela poderia ver o sexo da criança primeiro do que aquela que estava gerando, entende isso? Desta forma, ela poderia optar se ela deixaria viver ou se ela iria sufocar. E detalhe, como esta parteira era a primeira a ver se o filho era menino ou menina, ela teria que ter toda uma estratégia para não deixar que esta criança chorasse, ou seja, ia ser muito rápido. Enquanto a mulher estava ali dando à luz, ela de baixo na posição para pegar aquela criança, e geralmente num parto normal a criança nasce pela cabeça, sim ou não? Dificilmente é o contrário, né? Graças a Deus. Então ela teria que ser muito rápida para ver se era menino ou menina, sufocando a criança, e se fosse menina deixava viver, se fosse menino já matava ali mesmo. As pessoas não ouviriam o choro da criança, então ela poderia dizer: nasceu morto. Nasceu morto, porque a criança não chorou. Quem iria dizer que a criança viveu e ela matou? Não tinha ninguém para constatar, somente ela, porque ela estava na posição de ajudar aquela que estava gerando o bebê nascer. Então vejamos aqui o que a palavra de Deus vai nos dizer no versículo de número 17. Aleluia. As parteiras, porém, eram tementes a Deus
e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Eu vou ler de novo. As parteiras, porém, eram tementes a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe ordenara. Antes deixaram os meninos viver. Aleluia. E o que é que uma parteira faz? O que a parteira ela vai fazer? Vocês lembram que o nome da nossa reflexão, da nossa primeira ministração é mulheres que geram precisam de parteiras para trazer à luz aquilo que foi gerado? E a grande pergunta para você entender se Deus está falando com você ou não, é descobrir o que uma parteira faz primeiro. A parteira, ela não gera, mas ela ajuda a trazer à luz aquilo que foi gerado. A parteira, ela ajuda a dar vida, a trazer à vida aquilo que ficou escondido durante 9 meses no ventre daquela que gerou. A parteira é aquela que está com aquela que está gerando no momento da dor, no momento do parto. E a parteira é aquela que vai auxiliar na respiração e vai auxiliar na hora de fazer força, na hora da contração. Quem aqui teve parto normal? Levanta a mão. O negócio é feio, né? A parteira tem essa função. E eu quero que você entenda isso espiritualmente. Se o Senhor tem gerado no meu coração nessa noite, para nós tratarmos este primeiro ponto a respeito de parteiras, que toda aquela que gera precisa de alguém para ajudar, somos nós as parteiras, que irão auxiliar a mulher, ou o homem, ou o filho, ou o marido, ou qualquer pessoa que seja, a colocar para fora aquilo que foi gerado por dentro. Porque a parteira não gera, mas ela ajuda a trazer para fora aquilo que estava escondido. Você está entendendo isso? Só que nós estamos num tempo onde faltam parteiras. Pelo contrário, existem muitas pessoas que têm abortado aquilo que foi semeado, que foi gerado internamente. Sabe como? Com palavras de derrota. Existem pessoas que, em vez de trazer a vida, estão trazendo morte pelas palavras que proferem para aquela que está gerando. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Sabe como eras e começamos a ser aquelas que abortam os sonhos dos outros? Quando nós criticamos, quando nós não acreditamos, quando nós apontamos, quando nós muitas vezes humilhamos a pessoa e falamos dela. Em vez de nós trazermos à vida aquilo que foi gerado durante os 9 meses, a gente está ajudando a matar aquilo que ainda nem cresceu, aquilo que ainda nem nasceu. Mas o Senhor quer nos dar crescimento nessa noite. Por isso Ele tem chamado mulheres neste lugar de Cifrá e Puá. Existem Cifrá e Puá aqui neste lugar? Aleluia. Eu falei para Deus, eu falei assim: Deus, eu quero ser aquelas que vai ajudar outras mulheres a gerar aquilo que está escondido no ventre. Talvez você tenha um projeto que está guardado aí no seu coração e você está precisando de uma parteira para te ajudar a pôr para fora. Pode contar comigo, porque eu falei para Deus: Deus, ainda que eu não gere mais, eu quero ajudar aquelas que têm sonhos, aquelas que têm projetos, aquelas que querem crescer, aquelas que querem realizar os seus objetivos. Eu quero ser Cifrá e Puá, e você também pode ser, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu te pergunto, se essas mulheres, olha só, Ivone, como o negócio é forte. Se essas mulheres que são parteiras, elas têm como função trazer a vida, ajudar a trazer para fora aquilo que foi gerado durante 9 meses, auxiliar na respiração, auxiliar nas dores, como que Faraó vai pedir para alguém que traz a vida, tirar a vida de alguém? Me responde uma coisa louca dessa. Como que Faraó vai pedir para alguém que durante toda a vida apoiou os sonhos e projetos de pessoa? Como que Faraó vai pedir para alguém que chorou e fez propósito junto com você? Como que Faraó vai pedir para alguém que acreditou em você quando ninguém acreditou? Agora simplesmente vir destruir, matar seus sonhos, simples assim. Aleluia. Não faz sentido. Só que muitas vezes Satanás quer usar a nossa influência sobre o outro para destruir, não para trazer vida. Você está entendendo? Nós carregamos com a gente um poder de influência muito grande. Nós influenciamos, e prova maior isso é que Eva, a primeira mulher da Bíblia, influenciou Adão a desagradar a Deus. Nisso veio o primeiro pecado.
na humanidade por intermédio de uma influência de uma mulher. E eu não estou aqui crucificando Eva. Eu estou dizendo que nós podemos influenciar para o bem, mas nós também podemos influenciar para o mal. Nós podemos nos posicionar como aquelas que ajudam a dar a luz, ou a gente pode se posicionar como aquela que tira a luz para trazer a morte. Que lado você está? Você tem sido uma parteira dentro da sua casa? Você tem sido uma parteira dentro da igreja? Você tem sido uma parteira no seu trabalho? Esposas, vocês têm sido parteiras dentro do seu lar, ajudando o seu esposo a pôr para fora aquilo que foi gerado dentro dele? Maridos, vocês têm sido o parteiro da sua esposa a fim de ajudá-la a realizar o sonho que foi gerado no coração dela? Quem nós somos? E para que o Senhor nos chamou? Para gerar ou para ajudar aquelas que geraram a trazer para fora? Aleluia! As parteiras durante toda a vida, elas ajudavam a trazer a vida. Agora, Faraó fala, vocês não vão fazer o que vocês sabem fazer de melhor. Em vez de vocês trazerem alegria por intermédio daquilo que foi gerado, vocês vão trazer dor, vão trazer choro. Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Muitas vezes, Satanás quer usar aquilo que nós sabemos fazer para distorcer. E no lugar de trazer vida para nossa casa, a gente está trazendo tristeza, choro, destruição. Porque ainda que no momento do parto, e as mulheres vão entender o que eu estou dizendo, a gente fique com medo, a gente sinta dor, mas depois que aquilo que foi gerado nasce, é uma alegria total, sim ou não? Mas a parteira não está sentindo aquilo que quem está gerando está sentindo. Mas ela tem um papel fundamental de apoiar, de motivar, de incentivar. E isso é o que Deus espera de nós. Ele pode contar com você nessa noite? Ainda que Faraó se levante com propostas, ainda que Faraó fale para você, olha, eu estou te mandando trazer morte naquilo que é vida, você vai se posicionar como uma mulher temente a Deus, fazendo aquilo que é correto, não aquilo que é fácil, para que o nome do Senhor seja glorificado? Sabe por quê? O processo natural de um nascimento gera tempo, sim ou não? Normal isso. A semente, ela é gerada, e a semente, ela vai crescendo dentro do ventre. Depois que essa semente cresceu, ela precisa frutificar, ela precisa sair. E só gera, cresce e frutifica quem consegue passar por uma gestação natural, ou seja, aqueles ou aquelas que passam pelos processos. Porque se a semente for tirada antes do tempo, ela é prematuro, e um bebê prematuro, ele corre o risco de morrer antes de completar até mesmo 3, 4, 5 meses de vida. Por isso, para nós identificarmos se aquilo que nós estamos gerando está passando pelos processos naturais, é muito comum a gente sentir dor enquanto nós estamos gerando. Só que quem não gera e quem não espera o processo natural de sair para fora aquilo que está dentro, não tem noção do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque não dói, não chora, não passa pelos processos. Não tem o pezinho da criança mexendo na costela que dói para chuchu. Não tem as noites de choro, porque você não consegue dormir, porque qualquer posição que você vira, parece que está esmagando a barriga e o neném está desconfortável. Quem não passa pelo processo do tempo para que aquilo que está sendo gerado cresça e frutifique, não vai entender o que eu estou dizendo. Mas ainda que você não passe pelo processo, você pode ser aquela que ajuda o processo da outra a dar certo. O negócio é que existe, infelizmente, essa competição dentro do mundo feminino. E nós precisamos, em nome de Jesus, ajudar e não competir. Nós devemos estar lado a lado para motivar e não tentar destruir. Nós precisamos, de fato, sermos aquelas que ajudam a dar a luz, não aquelas que em vez de trazer a luz, ajuda a sufocar o sonho da outra. Vocês estão comigo? Aleluia. Agora, quem são essas parteiras? E trazendo para os nossos dias, as parteiras são aquelas que vão ajudar quem está gerando, como eu já falei. As parteiras são aquelas que, no momento de adversidade, no momento de dor, no momento que alguém que está gerando precisa de ajuda, de apoio, a parteira está lá para ajudar.
Só que ela não está lá simplesmente para ver o que está acontecendo. Ela está lá para inspirar, ela está lá para encorajar, ela está lá para auxiliar, ela está lá para motivar. Sabe por quê? Porque a hora do parto é algo perturbador. Então a gente precisa de apoio, a gente precisa de amigos na igreja, a gente precisa de amigas na vida social. A gente precisa de fato viver o evangelho amando o outro como nós amamos a nós mesmos e não competindo. A gente precisa ajudar aquilo que foi gerado na vida do outro, dar luz, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o momento do parto é algo tão difícil que o próprio Jesus, ele vai comparar que próximo à sua segunda vinda, aquilo que aconteceria no mundo, se não é que já não estamos vivendo, seria comparado com as dores de parto. Que no momento da tribulação, a prévia da tribulação, o mundo gemeria como aquela mulher que está gemendo as dores de parto. Por isso que nós precisamos ajudar e não atrapalhar. Vocês estão comigo? Aleluia. Verso 16. A palavra vai nos dizer que a ordem de Faraó para essas mulheres foi o quê? Se é menino, mata. Se é menina, deixa viver. E quando eu estava pensando nisso, Michele, Deus falou muito claro ao meu coração, e isso acontece na vida de muitas pessoas. Faraó, de fato, ele quer matar os nossos sonhos. Faraó, ele quer matar os nossos meninos. E quando eu digo menino, eu não estou falando de uma gestação. Eu estou falando daquilo que foi gerado dentro da gente. Faraó, constantemente, ele quer matar aquilo que está sendo gerado dentro de nós. Faraó, ele quer matar a semente, porque sabe que depois dos 9 meses, a semente irá brotar e vai frutificar. E pessoas serão alimentadas por aquilo que foi gerado no escondido. Entende isso? Faraó, ele quer sufocar os meninos, porque ele sabe que se o menino vier a crescer, vai dar prejuízo para o inferno. Aleluia! Por isso que nós precisamos ser aquelas que ajudam a vir para fora aquilo que está dentro. Aleluia! Auxiliando, ajudando a crescer. Aleluia! Porque onde Deus levanta uma parteira, sempre existe alguém que está gerando. Então eu creio nesta noite, em nome de Jesus, que o ministério dessa igreja será um ministério frutífico, onde haverão aquelas que geram, mas também terá a parteira para dar à luz aquilo que está sendo gerado, em nome de Jesus. O seu menino não vai morrer. O seu menino, o seu sonho, o seu projeto, aquilo que você idealizou, não irá ficar no esquecimento, porque Deus está levantando o cifrá e poá do seu lado, a fim de que aquilo que está dentro saia para fora e traga edificação para muitas vidas. Aleluia. Verso 17, a palavra nos diz: as parteiras, pois, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito ordenou. Antes, deixaram os meninos viver. Antes, deixaram os meninos. Quem que deixou os meninos viver? Quem que deixou os meninos viverem? Existem parteiras aqui nessa noite, em nome de Jesus. Existem parteiras aqui nessa noite, em nome de Jesus. Existem aquelas que vão se posicionar contra aquilo que muitas vezes Faraó está implicando sobre a sua vida. A partir daquilo que está sendo colocado na televisão da sua casa, você vai se posicionar para deixar um menino viver. Aleluia, você vai se posicionar contra aquilo que vem como uma enxurrada, contra as nossas crianças, contra os nossos filhos, contra nós mesmas, a partir daquilo que nós vemos e ouvimos. Você vai se posicionar contra o abuso infantil, contra a erotização. Você vai se posicionar contra a violência na mulher, da criança. Você vai se posicionar contra o aborto. Você vai se posicionar, aleluia, contra o homossexualismo e a homofobia. Você vai se posicionar contra aquilo que Faraó está tentando colocar sobre as famílias brasileiras. E até mesmo contra o povo de Deus. A pergunta é: você é parteiro ou não é? Porque a parteira se posiciona e deixa o menino viver em nome de Jesus. Aleluia. O Faraó, ele vai tentar de todas as formas impedir o crescimento do povo de Deus. Mas as parteiras vão se colocar de pé, vão se posicionar em nome de Jesus, a fim de que aquilo que foi gerado, aleluia, no seu coração, sonhos de anos, tá aí dentro. Talvez o projeto ainda esteja pequenininho,
Mas espere o processo do crescimento e não deixa ninguém abortar o seu sonho em nome de Jesus. Não deixe as palavras que lançaram ao seu respeito, ao respeito dos seus projetos, a respeito da sua própria vida. Aborte aquilo que o Senhor já colocou dentro de você em nome de Jesus. Você precisa de pessoas do seu lado, não queira fazer tudo sozinho não. Porque a tendência de quem está gerando, tentar fazer, parir mesmo. Colocar aquilo que está para fora sozinho, é ter prejuízo, porque não vai ter ninguém para segurar o bebê, o neném vai cair no chão. E quando o neném cai, pode ter deformidade. Quando o neném cai, pode ter prejuízo. Quando o neném cai, pode gerar até a morte. Agora eu quero saber se existem parteiras neste lugar que vai ajudar umas às outras a trazer à existência aquilo que está sendo gerado em nome de Jesus. Existem mulheres aqui, eu sei que tem no ministério feminino da nossa igreja. Mulheres que pensam, mas mulheres que muitas vezes se inferiorizam, achando que aquilo que está pensando é apenas um devaneio que não vai dar certo. Não, vai dar certo em nome de Jesus, porque tem parteiras do seu lado que Deus está colocando hoje. Existem mulheres na nossa igreja que os sonhos estão frustrados, porque talvez na primeira tentativa alguém tentou abortar aquilo que você gerou no seu coração e aí você desistiu. Deus está dizendo, continua, porque eu estou colocando parteira do teu lado para trazer à existência os teus sonhos. Existem mulheres na nossa igreja que querem crescer espiritualmente. Deus está dizendo, olha, estou colocando parteiras do teu lado para te ajudar a crescer como mulheres de Deus. Eita glória! Existem mulheres na nossa igreja que têm o desejo até de abrir um negócio e virar empresária. Só que olha para a situação do Brasil e fala, lascou. Como eu vou abrir meu próprio negócio? Deus está dizendo, olha, já foi gerado. Agora vamos colocar para fora em nome de Jesus, que estou colocando parteiras do seu lado e haverá crescimento em nome de Jesus. Se coloque de pé nesta hora. Talvez os faraós que tentam matar o seu bebê, matar o seu menino, sejam as pessoas que vêm com crítica, sejam as pessoas que às vezes estão até dentro da sua casa com você. Talvez os faraós possam estar até mesmo dentro da igreja, por que não? Não vou tirar a igreja de um meio de um contexto, porque a igreja é formada por pessoas. E as pessoas que frequentam a igreja são pecadores. Todos nós somos pecadores e estamos sujeitos ao erro. Mas o Senhor nessa noite, nesta primeira terça-feira, Ele está dizendo para nós, olha, eu estou levantando parteiras para te ajudar a pôr para fora aquilo que eu já gerei em você. Isso é muito top. E que o Senhor possa olhar para nós. E que o Senhor possa dar o crescimento para nós. Sabe por quê? Porque o posicionamento de Sifra e Puá não trouxe morte para os meninos. E também não trouxe morte para elas. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos dizer, no versículo de número 20 e 21, que a partir do momento que essas parteiras se posicionaram a favor da vida e não a favor da morte, que elas falaram para Faraó que quando elas chegavam até a casa das hebreias, elas já tinham tido o bebê, o Senhor preservou a vida delas e deu crescimento para elas também. O verso vai nos dizer assim: e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhe constituiu famílias. Mulheres tementes a Deus, isso te inspira ou não? Mulheres corajosas que se posicionam num ambiente de morte, isso te inspira ou não? Mulheres que usaram as suas habilidades e a sua influência para o bem, isso te inspira ou não? Mas eu preciso ressaltar antes de finalizar: a parteira não é babá, a parteira não é mãe, a parteira é aquela que ajuda a trazer à vida aquilo que já foi gerado. A parteira é aquela que pega o bebê, que lava o bebê, que enrola o bebê e entrega para a mãe. Sabe por quê? Porque a responsabilidade do sonho que foi gerado é por quem gerou, não por quem ajudou a trazer a vida. Está entendendo o que Deus está dizendo?
Deus vai levantar pessoas sim, para colocar do seu lado, para te encorajar, para te posicionar, para te motivar a realizar aquilo que já foi gerado. Mas a responsabilidade do sonho é sua. A responsabilidade do projeto é seu. A responsabilidade da família é sua. A responsabilidade dos filhos físicos são seus. A responsabilidade da sua vida espiritual é sua. As parteiras só ajudam a trazer para fora, amém? Agora a responsabilidade do cuidado e da manutenção daquilo que saiu para fora somos nós, somos de nós, amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. O louvor se coloca aqui na frente. Jesus, nós te damos graça nessa noite, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Jesus, de estarmos aqui na tua casa, ouvindo da tua palavra, Senhor, e sendo, Deus, ministradas pelo teu Espírito Santo. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, fala mais ao coração delas e deles aquilo que eu não pude falar. Fala, Senhor, no íntimo, no profundo e no secreto, e vai encorajando mesmo, Deus, aquelas que já têm dentro de si um algo, Deus, a serem humildes para irem, Senhor, atrás de uma parteira que o Senhor também já está levantando, a fim de que aquilo que foi gerado, Senhor, seja evidencializado, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Deus, vai visitando cada família, vai visitando, Senhor, cada lar, vai visitando, Senhor, cada semente que já foi gerada. Deus, visita o ministério de mulheres desta casa, dá o crescimento para cada uma de nós, sabedoria, dá, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, desejo de crescer em Ti, Senhor, e fazer a diferença, Senhor, Pai, na nossa geração. Senhor, nós aprendemos com Cifra e Puá que o Senhor levanta as parteiras para trazer a vida e não a morte, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri Teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero
Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida Glória a Deus. Amém, igreja? Feche teus olhos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Coloque a mão aí no seu coração nesta hora, com seus olhos fechados. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, e te agradecer por mais este culto, Senhor amado, pela tua presença em nosso meio, porque o Senhor ministrou uma palavra aos nossos corações, Senhor Jesus Cristo, e eu creio, Senhor amado, que através do teu Santo Espírito, Pai, esta palavra vai frutificar através de nós, Senhor amado, e em nós. Trabalha, Senhor, em nosso meio. O Senhor que é um Deus poderoso, Pai, pode todas as coisas, porque de nós não podemos nada, Senhor Jesus Cristo, mas se o que for gerado em nós, Senhor amado, for de Ti, Senhor Jesus Cristo, eu creio, Pai, que aí sim nós poderemos, Senhor amado, aleluia, Deus, gerar e dar à luz a coisas maravilhosas e cada vez mais lindas diante da Tua presença, Senhor amado, e em Teu nome. Por isso eu te peço, nos abençoa, Senhor. Sê conosco, enche-nos, Pai, da Tua presença e do Teu querer, o que eu te peço em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, em paz e em segurança. Nos dá um restinho de semana abençoado diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Sim.